a gente disse no bloco anterior, agora a gente vai entrevistar o Edson Pinto, presidente do Senhorês, que é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e região. Edson, quero agradecer demais a sua participação, né, você ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho sobre toda essa situação do setor aí durante essa pandemia. Muito boa noite. Boa noite a você, Vanessa, Nancy, João, e essa audiência extremamente qualificada do jornal Giro Noite. Edson, começo te perguntando o seguinte, completamos um ano, mais de um ano já de pandemia. Eu queria que você falasse para a gente quais foram os impactos, né? A gente sabe que teve fase vermelha, aí vai para a fase laranja, hora vai para a fase amarela, aí volta para a fase emergencial, que não podia também funcionar nada. Muitas idas e vindas, né? Durante esse um ano de pandemia. Eu queria que você falasse para a gente qual o impacto de tudo isso, né? Dessa crise para o setor que o Senhorês é responsável, né? Para os hotéis, restaurantes, bares e similares, como que tem sido enfrentar essa pandemia com esses altos e baixos aí de fases no plano São Paulo. Obrigado, Vanessa. Primeiro dizer que os senhores, né, que representa 8 municípios na região metropolitana oeste, somos os maiores geradores de emprego da região, que nós nos solidarizamos com todas as vítimas e todos os familiares que perderam entes queridos para essa pandemia. Como você bem disse, Vanessa, nós estamos há um ano enfrentando essa luta, né? Estamos agora na segunda onda, e lembrando que lá em 2020, nós ficamos 100 dias fechados. Um estudo do JP Morgan Institute mostrou que uma pequena empresa, micro e pequena empresa, ela suporta 20 dias sem liquidez. A partir daí, ela começa a quebrar. O nosso setor é composto eminentemente de 96% de micro e pequenas empresas, e que geram esse volume enorme de empregos, porque a nossa atividade é eminentemente social, de atendimento. Por isso, nós empregamos um grande volume de trabalhadores. E nós ficamos até de março a julho de 2020, fechados, porque o que foi dito pela gestão do Covid é que esse seria um tempo necessário para que fosse adequada a rede de saúde, contratação de médicos, ampliação de UTIs e de, eventualmente, postos volantes, né, de hospitalares. Depois, a partir daí, nós passamos da fase vermelha para a fase laranja, depois para a fase amarela. Já se estudava um início, no final do ano, de talvez ir para a fase verde, quando veio o anúncio da nova cepa e que talvez nós teríamos dificuldade em 2021. Nós viramos 2020 acreditando já que 2021 talvez fosse um ano melhor e, infelizmente, o que acabou acontecendo é que nós regredimos para a fase vermelha, agora mais uns dias aí nessa transição, e, infelizmente, nós chegamos nessa segunda fase agora, em 2021, já o setor na UTI, né, enfraquecido, porque nós não temos os recursos que nós tínhamos lá em 2020. Infelizmente, a ajuda do governo federal veio só até 2020, até dezembro de 2020, para ajudar na folha de pagamento, e depois não veio mais ajuda nenhuma. Os recursos que o governo do estado prometeu também, do Desenvolve SP, acabou não chegando para 99% das nossas empresas, por diversos motivos, né? Houve essa dificuldade, a gente pode explorar isso um pouquinho mais, mas, enfim, a situação no nosso setor é de colapso total. Nós tivemos cerca de 20% das empresas fecharam, 15% de trabalhadores foram demitidos. E quando nós falamos do setor que mais emprega, nós estamos falando de aproximadamente 10 mil trabalhadores, chefes de família, que perderam seus empregos só na nossa região. Ok. João? Sr. Edson, em termos práticos, o senhor acaba de comentar, né, que 20% dos estabelecimentos, ao menos, né, fecharam nesse período. Em termos práticos, o senhor também já comentou que foram 10 mil empregos, mas quantas empresas fecharam nesse período? João, 5 mil empresas tiveram as suas atividades efetivamente encerradas. E nós estamos caminhando rápido para dobrar esse número.
Nós aguardamos a reedição da MP 936, que é o BEM, é o Programa de Auxílio às Empresas para a Folha de Pagamento, mas parece que por uma questão do orçamento, do governo federal, isso não chegou, não foi aprovado ainda. Há notícias, há rumores de que essa semana sai essa ajuda para a folha de pagamento, porque a verdade é que de cada 3 empresas, 2 estão endividadas, 80% não tem condição de pagar a folha de pagamento agora, no mês que vem, em maio, a folha de abril para pagamento em maio, 80% não consegue pagar se não vier essa ajuda. E o estrago, João, só não foi maior, porque lá em abril de 2020, os senhores, Osasco, Alphaville e Região, é um sindicato de 24 sindicatos da categoria no interior do interior do estado e na capital, e a maioria dos sindicatos, inclusive o nosso aqui na nossa região, nós conseguimos muito rapidamente fazer um acordo com o sindicato dos trabalhadores para fazer a suspensão dos contratos de trabalho e redução de jornada com redução salarial, antes mesmo do governo federal. Então, as empresas que não conseguiram aderir ao programa federal estão aderindo ao programa dos sindicatos. E só por isso o estrago na região não foi maior, João. Ótimo. Só antes de passar para a Nancy, que também vai fazer uma pergunta para o senhor, a falta de um lockdown, na sua opinião, ela foi um fator agravante para essa situação ou não? Olha, João, vamos olhar para a questão da vacina, que é importante, né? Nós queremos agora que rapidamente chegue a vacina, que seja implementado, né, a segunda vacinação o mais rápido possível, que só isso é que vai fazer a gente sair dessa situação dramática em que a gente se encontra, né? A questão do lockdown, tanto nós dos senhores como outros companheiros do Sincomércio e da ACIB, e nós nos juntamos, né, eu, o Moacir e o Rafael do Sincomércio e da ACIB, nós formamos a Aliança Empresarial. Nesse momento de dificuldade, nós nos unimos justamente para fortalecer o pleito. E nós entendemos que o lockdown seria uma medida muito radical. O lockdown, deixando claro, é entendido na acepção da palavra, que é o fechamento de absolutamente tudo, de restrição de circulação, inclusive construção civil, os supermercados fechando, abrindo só em determinados horários. Nós achamos que isso iria causar um drama ainda maior, né, para os trabalhadores e para a sociedade, que já está difícil. Mas nós apoiamos, desde o início, restrições em determinados setores, restrições de horário, restrições compartimentadas. Nós estamos aderindo a todas as orientações do governo do Estado, mas a grande pergunta que fica é, será que esse sofrimento todo seria necessário? Veja, o nosso setor está inserido numa cadeia produtiva muito grande, que é do agronegócio, da distribuição e logística de alimentos, né? Então, quando o nosso restaurante, que são muito pulverizados, é um setor muito grande, fecha, todo o agronegócio, toda a cadeia de transporte e logística está sendo afetada. Será que a gente não poderia, lá atrás, ter restringido mais os pancadões, as baladas clandestinas, ter restringido o acesso ao transporte público, né? Será que todas as medidas que foram aplicadas poderiam ter sido aplicadas mesmo? Será que a gente não poderia estar agora, em 2021, numa situação um pouco melhor? Essa é a dúvida que talvez no futuro a gente possa responder. Edson, boa noite. É muito bom recebê-lo aqui. E aproveitando um ganchinho da sua fala, né, você começou a falar sobre o Desenvolve São Paulo e aquela ajuda, né, prometida pelo governador. Eu queria que você me falasse um pouquinho se essa ajuda foi suficiente, o que aconteceu, que 99%, né, segundo você, não conseguiu os empréstimos, né? O que poderia ter sido feito e o que não foi feito? Nancy, eu sou vice-presidente da nossa Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares no Estado de São Paulo, e nessa condição eu participei de mais de 20 reuniões com membros do governo do Estado ao longo de 2020, 2021, ainda estamos em negociação, né? Eu tenho que reconhecer, o diálogo existiu, sempre parte do governo, sempre foi aberto, né, esse canal, especialmente pelo secretário Vinícius Lumertz, que dirige a Secretaria de Turismo no Estado de São Paulo. Estamos em contato diuturno com ele, eu falo com o secretário Vinícius pelo menos 4, 5 vezes por semana, mas ele também tem suas limitações. A gente sabe quem coordena, quem governa toda essa questão da Covid hoje é o Centro de Contingência, né? E lá a gente deposita todos os nossos problemas,
e as angústias do setor. Sobre crédito, também foram mais de 20 reuniões para a gente entender o modelo que foi trazido tanto do Pronamp, do governo federal, como desenvolve SP e Banco do Povo no governo estadual, e o Fungetur, que é um fundo do Ministério do Turismo, que também deveria vir para São Paulo e acabou não vindo. Nós procuramos entender lá no início por que a dificuldade. Começaram a chegar nos sindicatos muitas reclamações dos empresários que iam até as agências da Caixa, do Banco do Brasil e bancos particulares, e por que não conseguia? Era sempre recusado. Então, nós descobrimos lá no início, lá em 2020, que é porque os bancos exigiam garantias reais, ou seja, um imóvel, para que o empresário conseguisse pegar esse dinheiro. Mas, como eu disse no início da nossa conversa, 96% são micro e pequenos empresários que não têm imóveis para dar em garantia. Então, já era recusado. Então, identificado esse problema, nós levamos essa questão e foi criado, então, o FGI, o Fundo Garantidor de Investimento do governo federal, e que veio aqui para o Desenvolve SP também, abrindo mão de uma garantia real. E aí nós identificamos que, novamente, as empresas não conseguiam pegar. Identificamos que o problema estava porque era exigida a CND, a certidão negativa de débito das empresas. E muitas já estavam endividadas, Nancy, porque a gente vem de uma crise desde 2015 até 2018, que culminou com o impeachment da presidente Dilma. Em seguida, 2019 começou a melhorar, 2020 veio a crise. Né? Então, muitas empresas já estavam endividadas, já estavam com problema com o Serasa. O score dessas empresas nos bancos era muito baixo. Então, também não conseguiam por conta disso. Aí nós conseguimos, hoje, o Desenvolve SP e o Pronamp não pede mais CND, mas pede o score do Serasa, que é um outro problema também. Então, a gente vai sempre tentando corrigir esses problemas um atrás do outro, mas essas empresas precisam de recurso hoje, é imediato, para não demitir, para não fechar. E por isso acabou não vindo. O volume de recursos também é absolutamente insuficiente para a demanda. O Desenvolve o SP emprestou para cerca de 3 a 4 mil CNPJs do nosso setor. Isso representa 1% do nosso segmento. É absolutamente insuficiente. Então, foram vários problemas estruturais. A gente acha, né, que passada essa pandemia, passada essa crise, vai ser mais fácil obter recurso. Porque os bancos e o governo federal aprendeu onde é que está o problema. Porque, infelizmente, a gente foi aprendendo e foi tentativa e erro. Ninguém sabia direito como fazer. Então, infelizmente, esse recurso vai chegar tarde para muita gente. Edson, você falou dessa questão do programa, né, que o sindicato criou para ajudar, né, o empresário, o pequeno empresário e o trabalhador, até mesmo antes do programa feito pelo governo federal. Eu queria perguntar para você quais outras dificuldades, né? Você está falando dessa questão do acesso também aos benefícios, quais outras dificuldades que o empresário tem encontrado nesse momento e qual é o suporte que o sindicato tem oferecido, né? Além, a gente sabe que tem muitas coisas que o sindicato tem ajudando. Eu queria que você falasse um pouco para a gente de todo esse suporte que vocês têm dado. A gente sabe, muita gente consegue se reinventar, né? Mesmo na crise, consegue reinventar seu negócio, mas muitos têm muita dificuldade e não conseguem. Então, de que forma que o sindicato está dando apoio para esse pequeno empresário que está se sentindo perdido e não sabe para onde correr nesse momento? Além da convenção coletiva, Vanessa, de trabalho, né, que veio dar esse suporte para a suspensão dos contratos de trabalho, concessão de férias coletivas e redução de jornada com redução salarial, nós temos diversos programas dentro do Clube Senhores para as empresas associadas e não associadas, nós também disponibilizamos isso, uma série de benefícios, exames admissionais e demissionais gratuitos, consultorias também gratuitas e a custos reduzidos. Estamos agora numa parceria com o Sebrae, fazendo um programa de cursos a partir da Prefeitura de Barueri, mas que vai poder ser utilizado por todos os empresários da região, uma parceria com o Sebrae, de cursos gratuitos para os empresários. Então, é uma série de benefícios, né, que nós estamos trazendo. Eu peço ao empresário aí que nos acompanha, acesse o nosso site, www.senhoresosasco.com.br. Lá na aba do Clube Senhores, você vai verificar diversos benefícios.
E continuamos, né, na luta e nas conversas com o governo do Estado, com o governo federal e com as prefeituras, e agora já solicitamos também a todas as prefeituras da nossa base sindical, que agora a grande discussão é pela reabertura, né? E logo, logo, nós vamos ter que sentar para conversar sobre benefícios da retomada. Então, questão de IPTU, refis para os empresários pagarem as dívidas que foram feitas, seja com as concessionárias de serviço público, água, luz e gás, seja com impostos municipais, vai ser fundamental a participação das prefeituras e das câmaras municipais no sentido de ajudar esses empresários com dificuldade a continuarem seus negócios, senão não vai restar outra alternativa a não ser fechar a empresa, né? Então, são diversos movimentos que a gente está, nesse momento, fazendo para ajudar os empresários da região. Agora, o pior que aconteceu em tudo isso, Vanessa, esse abre e fecha. Vai para a zona laranja, depois volta para a vermelha, vai para a amarela. O nosso setor, especialmente, Vanessa, diferente do comércio, nós não trabalhamos com estoques. Os nossos produtos são perecíveis. Então, a cada abertura, a gente tem que recompor todo o nosso estoque. Os nossos trabalhadores estão em suspensão de contratos de trabalho. Nós temos que chamar todos de volta. Aí trabalha 15 dias, 20 dias e fecha. Aí você não pode colocar eles na suspensão de contrato de novo, ou isso vai demandar um tempo. Então, a pior situação é essa insegurança de saber, tá, eu vou abrir amanhã, ou vou abrir dia 24, na verdade, né? Vou abrir dia 24 e vou ficar aberto até quando? Isso é o pior. Qualquer empresário, né? Não tem empresário germânico que consiga administrar bem a sua empresa diante dessa insegurança. Edson, você falou também sobre a questão da vacina e falou também da questão das operações aí, né, de combate aos pancadões. Eu até cheguei a ler um artigo seu falando, né, sobre essa questão de que os restaurantes não são os culpados pelos aumentos, os restaurantes, bares, não são os responsáveis pelos aumentos dos casos de Covid, e sim as festas clandestinas que a gente vê aí por todo o Brasil acontecendo, reunindo pessoas que não se protegem, que não seguem as regras estabelecidas, que é bem diferente dos restaurantes, que seguem as regras, medem a temperatura, né, disponibilizam álcool. Como que você tem visto? Parece que agora eles estão intensificando um pouco mais, mas na nossa região mais específica, como que você tem visto o combate a essas festas clandestinas? E a outra pergunta que eu queria te fazer também, já aproveitando, você falou dessa união na aliança empresarial, né, se não me engano, né? Existe alguma previsão para que o setor de hotéis, restaurantes, bares, esses profissionais sejam imunizados para que o setor tenha mais segurança de retornar às suas atividades? Vanessa, sobre a aliança, nós fizemos semana passada uma reunião do nosso grupo, né, os senhores, a CIB e Sincomércio, nos reunimos com o responsável pela vacina Sputnik V aqui no Brasil, e nós já nos propusemos, nós vamos, nos próximos dias, assinar um termo de intenção para a compra dessa vacina. A Aliança Empresarial vai se habilitar, justamente porque nós entendemos que só a vacinação em larga escala é que vai viabilizar a retomada das nossas atividades. Então, essa é uma notícia até em primeira mão para o Jornal Giro Noite. Em breve, nós vamos formalizar essa intenção de compras e aguardando só o marco legal, né? A coisa estava andando bem no Congresso Nacional e agora parece que deu uma travada em relação a autorizar os sindicatos e entidades civis a comprarem as vacinas. Quanto aos pancadões, sim, a gente tem solicitado aos prefeitos desde o início, desde o ano passado, entendendo que justamente esse combate deveria ser sistemático e não pontual, né? Então, inclusive, o governo do Estado, agora sim, parece que entendeu a gravidade do problema e estabeleceu o PROCON, Polícia Civil, Polícia Militar, criaram, inclusive, um grupo tático específico para combater essas festas clandestinas e pancadões, mas nós achávamos que, desde março de 2020, isso deveria ter sido feito. O prefeito Rogério Lins também, em boa hora, anunciou que é tolerância zero para esse tipo de encontro, conta com todo o nosso apoio, nós entendemos que é isso mesmo que deve ser feito.
Quanto aos protocolos, Vanessa, realmente, eu fui um dos coautores do Plano São Paulo na parte dos protocolos higiênicos sanitários. Nós demos para o governo tudo o que deveria ser feito na parte de hotelaria e alimentação fora do lar. A nossa federação participou ativamente disso. Inclusive, os senhores têm lá no nosso site, quem entrar lá, tem um pop-up logo na abertura de um protocolo Covid-free elaborado por nós, que é o Plano São Paulo aprimorado, mais especificamente. Então, todos os empresários da região receberam esses protocolos, e nós entendemos, Vanessa, justamente isso, que não é o comércio legalmente estabelecido, que cumpre todas as regras de distanciamento físico, distanciamento entre mesas, distanciamento entre pessoas, álcool em gel, todo o paramento, todo o cuidado com a higiene e manipulação dos alimentos, porque nós, Vanessa, se tem um setor da economia que é especializado em lidar com bactérias, somos nós. Desde sempre fazemos isso. Isso é do nosso dia a dia. Nós tivemos só que incorporar o cuidado com o nosso cliente. Isso é muito simples. Então, se vocês frequentaram algum restaurante nesse período de abertura, vocês puderam verificar que a maioria dos estabelecimentos legais, todos os protocolos eram seguidos, né? Então, isso foi um exemplo, né? Ainda mais com a capacidade limitada, ora 40%, ora 30%, e agora com 15% nesse primeiro momento, né? Então, como que, às vezes, numa loja, num pequeno comércio, 2, 3 pessoas lá dentro, né? Há segurança, muito mais, às vezes, do que é um supermercado lotado, que é o que a gente viu que, infelizmente, estava acontecendo, né? Então, se existia um erro, um equívoco ali de alguma empresa que não estava trabalhando corretamente, então caberia até uma denúncia dessa empresa na Vigilância Sanitária para combater pontualmente aquela empresa que não estava seguindo. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, seguiu os protocolos. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a audiência de algumas pessoas que estão acompanhando a gente faz a transmissão do Giro à Noite através da nossa plataforma, né, do site girosa.com.br, através do Facebook, através do Instagram e através do YouTube. Então, agradecer todas as pessoas que estão assistindo em cada uma dessas plataformas e falar o nome de algumas aqui que mandaram mensagem, né? Tem o Batista Alves, que está nos acompanhando, Paula, que também deixou aqui uma mensagem falando: regras quem não segue é o Dória, que está matando o povo e acabando com os empresários e colocando a culpa só no Covid. Então fica aí o nosso agradecimento. João Góes aqui também, que acabou de desejar boa noite a todos que estão nos assistindo. Edson, nosso tempo acaba sendo meio apertado, a gente aqui tem inúmeras perguntas e dúvidas que gostaríamos de tirar com você, mas o nosso tempo está meio apertado. Então eu queria deixar agora o microfone do Giro SA aberto para você mandar uma mensagem aí a todos os integrantes dos senhores, né, e também pessoas que ainda não são ligadas, mas para o setor, né, uma mensagem aí do sindicato para o setor, para o empresário que está passando por essa dificuldade nesse momento e que a gente espera e deseja que logo essa fase ruim passe e que todo mundo possa voltar aí ao trabalho normal. Muito obrigado, Vanessa. Bom, pessoal, eu tive uma reunião semana passada com o Dr. Gabardo, né, é o chefe do Centro de Contingência do Governo do Estado, né, em relação ao combate à Covid-19, e ele passou para nós todos os números, todos os dados de monitoração que eles fazem no Estado, que é diário, e, segundo ele nos afirmou, o pior já passou. Daqui para frente, a gente só vai ver os números caindo, a situação melhorando gradativamente com a vacina, de que não deve, indo para a fase amarela e laranja, não deve haver mais regressão para a fase vermelha. Então, a mensagem é de estímulo, é de que isso vai passar, a gente vai voltar, né? E a gente não vê a hora de voltar, né, a frequentar o nosso restaurante predileto, aquele barzinho, aquele reencontro social, que é fundamental também para a nossa higiene mental, né? Isso também é importante para a nossa saúde, e nós queremos voltar a receber os nossos clientes, e sempre com segurança, com cuidado. Então, continuem usando máscara, continuem se protegendo, continuem fazendo distanciamento, vamos seguir todas as orientações das autoridades, que esse momento, sim, vai passar, e a gente espera que essa semana ainda saia também ajuda para a nossa folha de pagamento. Então, a mensagem é de otimismo e de estímulo, que o pior já passou, pessoal. Tá? Eu quero também agora agradecer a todos vocês, Nancy, Vanessa, João,
toda a equipe do Giro SA por esse espaço, por poder levar essa mensagem do nosso sindicato, dos senhores, e estamos sempre à disposição de vocês e dos ouvintes do Giro Noite. Obrigada, viu, Edson? Foi um prazer tê-lo aqui nessa noite e a gente espera que em breve a gente possa fazer essa entrevista lá nos nossos estúdios, para você conhecer lá os estúdios do Giroplay, e trazendo, claro, boas notícias aí que o setor está retomando o crescimento e retomando suas atividades. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigado. Então, essa foi a entrevista com o Edson Pintos, ele é presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e região, que trouxe um panorama para a gente da situação do setor durante essa pandemia. A gente vai para mais um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta com muito mais notícias aqui da nossa região oeste. A gente volta já.